Bom dia, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um dia, dia 21 de maio, nós teremos essa aulinha aqui. Hoje nós não teremos encontro online, nós teremos a aula, depois eu vou passar o DTC para vocês fazerem em casa para a próxima aula, ok? Então, pessoal, muita atenção, eu quero que vocês copiem esse conteúdo também no seu material, no seu caderno. É continuação da aula de ontem. Pode colocar só lá assim, um cabeçalho, né? Na mesma folha, põe um cabeçalhozinho e continua, ok? Ontem nós estávamos falando a respeito da Guerra do Paraguai. Vimos então os motivos que vão levar aqueles países a entrarem em guerra. Vimos quais foram os países que participaram da guerra. Hoje nós vamos falar sobre os momentos finais do governo de Dom Pedro II, né? O nosso último imperador, a pessoa que ficou 49 anos governando o Brasil. Foi a pessoa que mais tempo governou o Brasil. Pessoal, teve uma coisinha que eu não falei ontem na aula, né? Inclusive, eu coloquei lá no Google Sala de Aula o documentário que eu havia comentado, né? Tá no Google Sala de Aula, tem um documentário lá, o filmezinho sobre a Guerra do Paraguai. É bem bacana, você vai gostar e você vai entender muito se você assistir este documentário. O que eu não falei da Guerra do Paraguai é que o Brasil precisava de soldados. O exército brasileiro era muito pequeno, nós vimos no começo da guerra. Então Dom Pedro II vai lançar uma campanha de voluntários, chamado os voluntários da pátria. Voluntário é a pessoa que sozinha decide ir para a guerra, né? Ela vai ser um voluntário, ela vai porque ela quer. Só que aqui, pessoal, nós temos uma aspas. Por quê? Porque os voluntários da pátria, esse grupo de soldados, por que eles não eram tão voluntários assim? Pessoal, é simples, né? Olha só, no começo da guerra, muitas pessoas vão realmente se alistar para a guerra, vão querer ir para a guerra, né? Só que com o passar dos anos, com o arrastar da guerra, a guerra passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, não acabava. E aí, cara, ninguém mais queria se alistar. O tanto de gente que morria, as notícias da violência que vinha da guerra, fazia com que ninguém quisesse se alistar. O governo, então, começou a pegar pessoas de um modo forçado. Por exemplo, na época as cadeias ficaram vazias. Não porque os crimes acabaram, mas porque os criminosos foram todos mandados para a guerra, né? Botaram um uniforme de soldado neles e mandaram-nos para a guerra, como título de voluntários da pátria. Muitas tribos indígenas que estavam ali, viviam em regiões entre o Brasil e o Paraguai, foram forçadas, foram obrigadas, né, a ter seus homens alistados. Então, nem todo mundo que fazia parte desses voluntários da pátria realmente eram voluntários. Tinha um caso bacana que o governo brasileiro proibiu bebida alcoólica e o próprio governo distribuía bebida e fazia festa. Aí quando estava já tarde da noite, a polícia chegava, prendia as pessoas que estavam ali, né, e mandavam para a guerra, né, para conseguir soldados. Isso demonstra a violência que o governo brasileiro tinha com a população. A população mais pobre foi obrigada a ir para a guerra e era tratado como, sei lá, né? Tratado não como gente, eram tratados como escravos. Muitos escravos foram para a guerra. Pessoas brancas que não queriam ir para a guerra, que não queriam alistar seus filhos, mandavam um escravo. Então, boa parte do exército brasileiro era negro. Agora, nem é preciso dizer que um soldado não vai lutar, né, com muita empolgação para o país que escraviza ele. Então, muita violência, muitas pessoas foram usadas mesmo para morrer lá, com o peão lá, para levar chumbo. Pessoal, então, fechando aqui o assunto da Guerra do Paraguai. Nós vimos que depois da Guerra do Paraguai o Brasil ficou muito endividado e o exército vai sair fortalecido. Como assim? Antes da Guerra do Paraguai, nenhum
militar do exército era importante, tinha cargos importantes, né? Menos de 20 anos depois da Guerra do Paraguai, esse mesmo exército vai tomar o poder. Os dois primeiros presidentes brasileiros eram do exército, né? Então eles vão conseguir ficar cada vez mais poderosos. Agora, além do exército que pressionava para ter mais reconhecimento, ter melhores salários, ter cargos mais importantes, havia outros grupos de brasileiros que também não estavam satisfeitos com a situação. Tinha alguns grupos políticos no Brasil que não gostavam da monarquia, não gostavam do fato do Brasil ser uma monarquia, né, ser governado por um rei. Então, a partir de 1870, na mesma época que a Guerra do Paraguai vai acabar, surgiram grupos políticos, pessoas ricas, importantes, que se formaram ali para criticar a monarquia. Criticavam o fato de no Brasil só o imperador tinha poder mesmo, tinha poder de fato. Surgiram alguns grupos, clubes, né? Clubes e também surgiu até mesmo partidos políticos que defendiam a república, criticavam a monarquia e defendiam a república. Pessoal, vamos entender. A maioria dos países hoje ou são governados por presidentes, repúblicas, ou por reis e rainhas, monarquia. Então, eu tenho uma diferença entre a forma de organizar o país, a forma de governar. Nas monarquias, mono quer dizer um, arquia quer dizer governo, governo de um só, o rei ou a rainha, ele é muito poderoso. Do outro lado, nós temos a república, res quer dizer coisa, pública do povo, de todos. A ideia de república é que, ao invés de ter um rei, que ninguém escolhe, né? O rei passa de pai para filho o poder, né? Ninguém escolhe o rei. Ao invés de ter um rei, vamos escolher um chefe político, um presidente, por exemplo. E quem que vai ser o presidente? As pessoas votam, as pessoas que vão escolher. Então, havia pessoas no Brasil que queriam que o Dom Pedro deixasse de ter poder e que começasse a ter presidentes aqui. Então, as pessoas que defendiam a república eram contra a monarquia. Aí você me pergunta assim, mas professor, se o Dom Pedro II era o rei, ele era o rei, e ele tinha poderes totais? Tinha poderes totais. Tinha o poder moderador, né? O imperador brasileiro era muito poderoso. Por que o Dom Pedro II ele deixava que os jornais fizessem críticas a ele? Por que o Dom Pedro II deixava que essas pessoas se juntavam para falar mal do próprio governo dele? Ora, apesar de ter poderes totais, Dom Pedro II não era uma pessoa muito autoritária. Na verdade, ele nem gostava muito de política. Dom Pedro II gostava mais de ciência, gostava de tecnologia, gostava de filosofia, de poemas. Ele nem gostava muito. E outra coisa, havia uma lei no Brasil que os jornais eram livres e os jornais podiam criticar, inclusive criticar o imperador. Naquela época, durante o governo do Dom Pedro II, o Brasil era o país que tinha a imprensa, os jornais mais livres do mundo. Outros países, os reis ou rainhas, interferiam, mandavam fechar os jornais que falavam mal deles, né? Na Inglaterra, se alguém falasse mal do rei, era pena de morte. Então, aqui no Brasil, tinha essa liberdade, tanto dos jornais quanto das pessoas de criticarem a monarquia. Então, havia no Brasil grupos, criou-se até um partido, o PRP, Partido Republicano Paulista, em 1873. Esse partido político, né, defendia... Quem que eram essas pessoas que criticavam o Dom Pedro, né? Quem criticava o Dom Pedro, em geral, eram a classe média urbana, profissionais como médicos, professores, jornalistas, dentistas, advogados, pessoas que viviam nas cidades e eram pessoas profissionais qualificados, né? A maioria das vezes.
E também havia os grandes fazendeiros de café de São Paulo. Os grandes fazendeiros de café de São Paulo também, pessoal, eles também tentavam tirar o poder de Dom Pedro. Por quê? São Paulo já havia se tornado, naquela época, a região mais rica do país. Só que eles não tinham poder político. Eles não podiam tomar as decisões. Até o chefe, o governador de São Paulo, quem escolhia era o imperador. Então eles não queriam. Essas pessoas que defendiam a república, que queriam votar para escolher o presidente, eles também defendiam uma outra coisinha. Eu sei que essas palavras são difíceis, mas olha só. Federalismo. Ah, professor, o nome do Brasil, na verdade, é República Federalista do Brasil. Federativa, né? Verdade, por quê? No Brasil, quem governa não é o presidente? É. Quem escolhe não é o povo? É. Então é uma república. E os estados não têm uma certa liberdade? Por exemplo, existem leis do estado de Goiás que só existem em Goiás. Federalismo é isso, é dar poder aos estados. Por exemplo, quem que escolhe o governador de Goiás hoje? É o povo de Goiás ou é o presidente? É o povo de Goiás. O próprio povo daqui escolhe o líder político daqui. Antes, quando era o rei escolhia todos os governadores, né? Então, essas pessoas que criticavam o rei queriam que o poder fosse distribuído. Ao invés do rei ter o poder todinho, eles queriam dar um pouquinho de poder para cada estado, cada província, cada região, Goiás, São Paulo, Minas, pudesse ter ali um pouquinho de autonomia, de independência. Autonomia aqui, pessoal, quer dizer independência, não depender, por exemplo, do rei. Então, olha, isso é complexo, né? Havia um grupo de pensadores, de políticos, de pessoas importantes que criticavam o Brasil ser uma monarquia, o Brasil ser governado por um rei. O Brasil era o único país da América que tinha um rei. Todos os outros países vizinhos, os Estados Unidos, o Canadá, Canadá não. Os Estados Unidos, o México, a Argentina tinham presidentes, eram repúblicas, ok? Então, pessoal, quem mais que criticava o Dom Pedro II? Quais eram as críticas que se faziam ao imperador Dom Pedro II? Olha, começou a ficar muito comum charges, piadas e jornais que criticavam o fato de Dom Pedro já estar muito velho, está muito cansado, né? Dom Pedro II tinha doença que é o diabetes e na época não tinha tratamento igual tem hoje, então ele já estava bem velhinho, ele ficava com muito sono às vezes e já teve vezes que no meio da reunião ele foi pego dormindo assim, né? Uma reunião importante, reunião política importante para decidir o futuro do Brasil e o imperador dormindo. Inclusive, se vocês pegarem os livros de vocês aqui, ó. Se você pegar a página 36, você vai ver uma charge aqui. Esse pintor é o Angelo Agostini. Ele fazia um monte de crítica ao Dom Pedro II, né? Aqui, por exemplo, ele está com o jornal O País no seu colo e está dormindo, né, na cadeira. Se você pesquisar a charge desse mesmo autor, Angelo Agostini, chamado A Queda, também mostra ali Dom Pedro II, né, sofrendo o golpe que vai retirá-lo do poder. Ou seja, havia muitas críticas sobre o fato dele, né, estar muito cansado e ele tinha desprezo pelas questões políticas. Enquanto o Brasil precisava de um chefe que pudesse dar uma luz, né? O Brasil tem vários problemas hoje, imagina 130, 140 anos atrás. Dom Pedro gostava muito mais de arte, de música, de poesia, de literatura do que de política. Então havia uma crítica quanto ao fato de Dom Pedro não ser tão um líder tão importante quanto eles queriam que fosse. Além disso, pessoal, nós temos aqui a
problemas com o exército. Problemas com o exército. Como assim problemas com o exército? Olha, Dom Pedro II não deixava que os soldados, que os militares tivessem muito poder. Não deixava que os militares tivessem cargos importantes. Então, o Dom Pedro deixava meio que os militares de lado. Porém, pessoal, depois da Guerra do Paraguai, esse mesmo exército brasileiro vai começar a querer uma maior participação política. Eles vão querer, por exemplo, poder discutir política, que era proibido. Um soldado militar não podia escrever sobre política no jornal, era proibido. Os militares queriam salários melhores. Outra coisa, muitos escravos foram lá para o exército, lutaram pelo exército, ganharam a liberdade. E muitas vezes o governo mandava o exército perseguir escravos fugidos, né? O exército não queria fazer esse tipo de trabalho mais. Teve até um sério problema, que o governo manda o exército perseguir os escravos e os generais se recusam. Eles falam, nós não vamos perseguir escravos. A função do exército não é perseguir escravos, nós defendemos o país. Então começa a ter um problema. O governo começa a dar as ordens para os soldados, para o exército, e o exército não assume, não aceita, não acata essas ordens, tá? Então, pessoal, o exército é muito importante porque quem tem as armas, quem tem a força, é os policiais, não é? É o exército. Na época, a marinha, os navios, eles eram muito próximos ao Dom Pedro. E a marinha tinha um status melhor. Então, assim, os almirantes, os comandantes dos navios recebiam mais que os generais do exército. Então, é o exército que buscava maior participação política. E é justamente esse exército brasileiro que vai, depois de alguns anos, expulsar Dom Pedro. O mesmo exército, né, que buscava maior participação política, queria ter um destaque maior no Brasil, vai chegar um momento que eles vão expulsar o Dom Pedro II, ok? Quem dá o golpe, quem termina o governo de Dom Pedro II é o exército. Tinha muitas pessoas que queriam o fim do governo de Dom Pedro II, sim, mas quem tinha as armas? Quem tinha a força? Quem tinha os canhões, né? As metralhadoras, enfim, quem tinha as granadas era o exército. E foi justamente esse exército que derrubou o governo de Dom Pedro II. Pessoal, outra coisa, os grandes fazendeiros, as pessoas mais ricas do Brasil, vão deixar de apoiar o Dom Pedro II. Quando? Principalmente quando acaba a escravidão. Quando acabou a escravidão, o governo não pagou os fazendeiros, né, o preço que os fazendeiros tinham gasto com os escravos. Quando acaba a escravidão, os fazendeiros ficam muito preocupados com o Dom Pedro, né? Porque mesmo aqueles que nem tinham escravos falaram assim, nossa, mas o governo vai pegar a propriedade e não vai pagar nada. Então os fazendeiros, que eram os mais ricos do Brasil, vão ficar com o pé atrás, né, em relação ao Dom Pedro. Vão ficar com medo do Dom Pedro. E sem contar aqueles outros fazendeiros que já defendiam a República, que já queriam distribuir o poder, fazer com que o poder não ficasse apenas nas mãos do imperador. Pessoal, outra coisa, o imperador ele era muito respeitado. Dom Pedro II, as pessoas comuns gostavam muito dele. Ele era uma pessoa séria. Ele nunca teve casos de corrupção envolvendo ele. Ele nunca aceitou aumentar o próprio salário nos 49 anos. Beleza. Só que ele já estava bem velhinho. Ele já tinha uns 60 e poucos anos. Mas professor, 60 anos é jovem. Hoje nós temos remédios, temos médicos, hospitais. Na época não tinha remédios igual tem hoje. Então ele já tinha 60 e poucos anos
e já estava com um diabetes bastante avançado. Ele tinha dificuldades para andar, tinha dificuldades para ficar acordado, já estava com problemas ali de certa idade. Além disso, pessoal, tem um detalhe: Dom Pedro II não deixou nenhum filho homem, né? Ele teve apenas mulheres. A princesa Isabel, que era a mais velha, seria então a herdeira. Quem iria governar o Brasil depois que Dom Pedro morresse? A princesa Isabel, que então tornaria-se imperatriz do país. Ela não chegou a se tornar, né? Ela seria o terceiro reinado. O terceiro reinado seria a princesa Isabel governando. Só que ela era mulher. E na época, hoje as mulheres têm dificuldade de ter as mesmas coisas que os homens. Naquela época, né, não tinha nenhum político mulher, era só homens. E os homens não queriam aceitar ordens, não iriam querer ser dominados ou ter que obedecer uma mulher. Então, também conta muito isso de que o Dom Pedro II iria deixar o cargo para a princesa Isabel. Aí, pessoal, juntando todos esses acontecimentos, juntando a idade avançada do imperador, né, juntando a recusa das pessoas em deixar a princesa Isabel se tornar imperatriz, juntando aí umas mentiras que surgiram na época lá, né, o que vai acontecer? O exército brasileiro, liderado pelo general Marechal Deodoro da Fonseca, você consegue ver a carinha desse cara aí na moedinha de 5 centavos. 15 de novembro é feriado, todos vocês sabem, 15 de novembro de 1889, depois de 49 anos governando o poder, o exército vai marchar até o governo e Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro, ele estava, né, em Petrópolis, ele estava doente. O governo vai para o Rio de Janeiro, prende os ministros, né, e depois manda uma carta, uma ordem, para que o Dom Pedro II deixasse o país. Dom Pedro II, ele não resiste, ele não tenta resistir a esse golpe, ele não tenta juntar tropas, lutar contra esse grupo do exército. Ele aceita, ele já estava cansado, ele ficou muito assustado, ele nunca achou que isso iria acontecer. Já velho ali, né, ser expulso do país dele. Ele vai ficar muito chocado e ele foi obrigado a deixar o país. Dom Pedro II morreu na França. Só muito tempo, aí ele foi enterrado em Portugal, só muito tempo depois o governo brasileiro pediu para que os restos mortais dele, o corpo dele, né, o túmulo dele, fosse trazido para o Brasil. E o exército brasileiro, então, derrubou o governo de Dom Pedro II. Ok, pessoal? Pessoal, eu só tenho um pedido para vocês aqui em referente a uma tarefinha. Tá? Eu gostaria que vocês pegassem a agenda de vocês, né, e anotassem, porque eu sei que tem pessoas que não andam anotando. Além daqui, eu vou colocar no Google Sala de Aula, mas eu quero que vocês anotem aqui também, ok? DDC de História para quarta-feira, para o dia 27. Para o dia 27, para quarta-feira próxima agora, ok? Olha só, pessoal. Eu quero que vocês façam os exercícios no caderno, tá? Exercícios da página 35, 37, 38 e 39. 35, 37, 35, 37, 38 e 39. Ou seja, o DDC, exercícios das páginas 34, 35, 38 e 39. Professor, mas tem espaço no livro?
Não quero saber. Eu quero a resposta no caderno. Tem que copiar a pergunta? Não, não precisa. Pode fazer só a resposta no caderno, porque depois fica mais fácil da gente fazer alguma correção. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, boa semaninha e até quarta-feira que vem.